Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Gente que Empreende. O papo aqui hoje vai incluir tecnologia, vai incluir inteligência artificial, como tudo isso está avançando extremamente rápido, o que impõe algo que não necessariamente tem a ver com tecnologia, que é inovação. A gente precisa inovar cada vez mais, com mais velocidade, com muito mais rapidez, e nem todo empreendedor, especialmente pequenos e médios empreendedores, estão preparados para isso. E para esse papo aqui, eu estou trazendo especialistas em tecnologia e também, óbvio, em inovação. Léo Tristão e Samir Caran, tudo bem? Da Performa IT, né? Performa IT. 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 Óbvio, né? O TI. Não, e a história, Ju, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui com você. Espero que a gente consiga retribuir à altura o excelente papo que a gente teve com você lá na CBN. Certeza. Foi um dos episódios que eu mais gostei até hoje. Foi muito bom o papo contigo. E a história só teve essa confusão sua aí do Performa IT, né? Você vê o que é a paixão, né? Quando a gente estava escolhendo o nome da empresa, a gente fez um brainstormzinho, assim, ó, cada um vai para casa, pensa em 5 nomes e traz de volta. Vai ter que sair desses 10, né? E aí foi a ideia do André, o nosso outro sócio que toca a nossa operação lá na Europa. O André veio e falou Performa IT. Foi a primeira coisa que eu falei, cara, genial, esse nome é maravilhoso, nunca ninguém vai errar. Eu conto nos dedos a pessoa que fala Performa IT de primeira e acerta. Eu ainda falei assim porque eu vi na CBN uma entrevista que você deu. Performa IT é o campeão. Assim. E na minha cabeça eu falei, não, Performa IT nunca, ninguém, é impossível e por que não errar. usar o TI? Porque vocês têm operação global, É global, né? somos globais, né? Na época era também E em o 2009. site mais sempre foi .com, né? Nunca era BR já pensando na globalização. Em 2009, a gente era muito comum as empresas de TI terem o IT em vez de TI, né? E a gente acabou embarcando nessa. Tinha uma outra também, a gente queria que o domínio.com tivesse livre. Na época era muito difícil achar um domínio.com. Aliás, hoje é impossível, né? Um domínio.com livre, você tem que criar um nome... Só via ChatGPT mesmo. Isso. E, gente, me conta um pouco o que vocês fazem, o que a empresa faz. Eu gosto de falar que a Performa é uma empresa de construção de futuros. Hoje a gente ajuda os nossos clientes a construir o futuro, entregando resultados hoje. E quando a gente fala de futuro, não é daqui a 3 anos, 5 anos, as coisas estão mudando realmente cada vez mais rápido. Então o futuro hoje é a nossa visão, né? Nossa tagline, aquilo que a gente realmente leva de valor para os clientes. E sempre foi assim, né? Lá desde 2009 o futuro era e-commerce, internet, depois mobilidades, startups. A gente já entrou muito forte, né, na onda das startups, também venture capital, ajudando empresas a desenvolver transformação digital, depois mobile first e hoje o AI first, né? Hoje realmente a inteligência artificial é a forma que a gente entende que o meio para construir o futuro, né? Não significa que ele é o futuro, mas ele é o meio, né? Eu acredito muito que tecnologia é o meio de você ser mais eficiente, de você atender melhor o seu cliente, de você gerar melhores resultados, consequentemente de você inovar. Então, a gente sempre acreditou, apesar de IT estar no nosso nome, né? A gente entende que tecnologia ela sempre é um meio e não um fim, né? E o fim é justamente construir o futuro, né? Como é que eu posso desenhar, planejar e construir a minha empresa do amanhã. Vocês têm bastante essa visão de que é pessoas no centro, né? Sem dúvida, Ju. Você não consegue construir nada sem pessoas, né? Apesar de, ultimamente, a gente está vendo, né, muitas coisas acontecerem sem pessoas estarem envolvidas, no final do dia, se você não conseguir melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da população, melhorar a vida dos nossos clientes... Quem os nossos clientes servem, que são pessoas, né? Os clientes dos nossos clientes. Que no final a gente está sempre girando em torno de pessoas para construir nossas soluções, pessoas para serem impactadas pelas nossas soluções. Então, no final das contas, a gente está sempre falando de pessoas, né? O nosso propósito hoje é desenvolver pessoas para construir o futuro. Né? Então, o futuro e não são hoje nossas é nossa pessoas visão. somente. Exato, todas as pessoas envolvidas. Então, gosto muito de falar de que vamos entrar num projeto junto, vamos desenvolver aqui um novo produto digital, um novo serviço, uma nova empresa. Legal, quem vai participar desse projeto? É sempre um grupo multidisciplinar, são várias pessoas envolvidas, clientes, consumidores, né? Todos os lados da equação. E eu gosto muito de falar que ao final do projeto tem 2 objetivos: construir
aquele objetivo, aquele produto do projeto, mas também que todo mundo saia do projeto melhor do que entrou. Então, assim, desenvolver pessoas está no nosso DNA. Bacana, interessante. Difícil ouvir isso com pessoas que são de tecnologia, né? Mas no final do dia, Jus, a gente vai se transformando, né? A gente nasce em tecnologia, né? Todo mundo da área técnica, mas no final a gente vai se entrando em novas áreas, né? E você começa a entender de tudo. E aí, uma das primeiras coisas que eu percebi é, cara, quanto mais fácil você lida com pessoas, quanto melhor é o seu relacionamento com pessoas, melhor é o desenrolar do seu trabalho, qualquer que seja ele, inclusive técnico. Porque você imagina o seguinte, você pode ser um excelente técnico. O que vai acontecer você sendo um excelente técnico? Normalmente você vai progredindo na sua carreira, né? Vai chegar um momento que você está liderando pessoas. Vai chegar um momento que você é o rosto da empresa lidando com outras pessoas. Vai chegar um momento que você vai precisar dar uma entrevista, que você vai ter que falar e tudo. Não tem jeito, você não consegue viver sozinho. Existem algumas pessoas que têm um pouco mais, um pouco menos de dificuldade para fazer isso, mas do mesmo jeito que existem pessoas que têm mais facilidade com tecnologia, menos facilidade com tecnologia, mas hoje você não ouve ninguém falar assim... não uso e-mail, porque eu não gosto de tecnologia. WhatsApp. Não, WhatsApp não curto. Celular, esse negócio não... Então, essa história você é de tecnologia, usualmente tinha essa, né? O estereótipo de TI era o cara que ficava o nerd lá do CPD e o tempo inteiro... Que não tá tanto afim de pessoas, que tá muito trancado numa sala... Não, tanto que a brincadeira que a gente fazia é que só... traficante e TI tinha usuário, né? O resto todo mundo tinha cliente, né? Usuário é complicado. Usuário, né? Do tipo, já criava um distanciamento, né? Então eu acho que esse foi um estereótipo que a área de TI construiu, mas que foi destruído há muito tempo atrás. Isso nem tem nada a ver com a nossa geração. Isso, quando a gente montou a empresa em 2009, já existia uma proximidade muito grande, a gente já estava começando a falar, as metodologias ágeis já previam que os projetos de sucesso iam ser tocados por pessoas distintas, não somente de tecnologia. Né? A metodologia ágil prega que muito mais do que documentos, etc., são relacionamento entre pessoas. Interações mais que processos e ferramentas. Você pensa que uma pessoa de TI cunhou essa frase, que é o primeiro princípio do Manifesto Ágil. Pessoas e as interações entre essas pessoas são mais valiosas do que uma ferramenta, do que um processo escrito, documentado no papel. Não quer dizer que isso não é importante, a ferramenta é importante, o processo é importante, mas as pessoas são mais. Interessante. Então, coloque as pessoas no centro, porque tudo que a tecnologia faz, ela tem o objetivo de atender as pessoas, e a interação entre as pessoas tem mais valor. Né? O que a gente gera conversando tem mais valor do que o que alguém escreveu há 20 anos atrás. Porque o mundo está mudando muito rápido, a necessidade do cliente ou do usuário muda muito rápido. Então, aquela história de, eu fiz porque está escrito. Cara, isso me mandaram fazer. Isso não cabe mais. Né? A pessoa de tecnologia, ainda mais com IA, né? E IA sendo utilizada para desenvolver produtos, que é hoje uma das maiores disrupções que estão acontecendo no nosso setor, é mais imperativo ainda de que o profissional de tecnologia saiba se relacionar, saiba interagir. Então, talvez no passado cabia esse profissional que poderia, me passa por escrito aqui o que você quer que eu faça, que eu faço. Hoje não cabe mais. Até porque esse profissional, esse sim pode rapidamente ser substituído por uma IA. A IA vai fazer, né? Porque se eu tenho que passar para ele por escrito que ele vai fazer, eu falo para a IA, né? Isso, se você já teve todo o trabalho de tirar o seu conhecimento, entrevistar as pessoas, definir o que fazer, depois que isso está documentado numa super especificação de 30 páginas, que é o que a gente fazia antes e passava para alguém de TI, aí sim codificar, se você hoje chega nesse nível de detalhe, uma IA faz com muita assertividade. E depois alguém revisa. Então, esse profissional que necessita de tudo isso já mastigadinho, ele está perdendo muito espaço. Eu não vejo mais espaço. Agora, o profissional de tecnologia que sabe sair dessa casinha, que ouve o problema, que vai ouvir o problema. Não, me fala o que está pegando. Então vamos construir isso junto. Esse tem espaço. É esse profissional que está sendo valorizado no mercado. Muito bom. E aí, já entrando nessa questão da inteligência artificial, tá dentro aí da empresa. Vocês usam... Se fora, você em cima, embaixo. tirar inteligência artificial, fecha e vou fazer outra coisa. A CBN vai virar meu plano A. Porque a nossa forma de trabalho
Ju, ela mudou completamente, mas mudou completamente mesmo. Do tipo assim, a gente hoje tem um outro processo de trabalho, né? A gente, essa semana mesmo, a gente fez uma reunião com um cliente, acho que foi às 10 da manhã, 11h30 a gente tinha um roteiro do que precisava ser feito, pronto, visual, pronto para discutir com qualquer um do cliente. Não tinha como fazer isso antigamente, né? Tudo bem, isso é possível porque a Performa tem um histórico de quase 17 anos de conhecimento acumulado e etc. Então, e vocês têm isso... Isso, faz parte de uma construção. Dados. Né? Faz parte de uma construção. Não porque nós somos visionários, não, porque a gente sabia desde 2009 que um dia ia chegar isso. Não, porque pela facilidade. O nosso trabalho, ele sempre foi um trabalho baseado em você gerar informação eletrônica. Então, tudo nosso já estava armazenado, tudo nosso já era disponível na internet, tudo nosso... Quando começou a pandemia, nossa, a Performa se adaptou super rápido. Não porque nós somos geniais. Todo mundo já tinha notebook, todo mundo já tinha acesso remoto, todo mundo já trabalhava. Eu preciso dar suporte num cliente que está em Manaus. Então, eu não vou pegar o avião e ir para Manaus para ver o que está pegando. Eu já tinha como resolver isso remotamente. Então, obviamente, a gente se adaptou muito mais rápido e conseguimos ajudar os nossos clientes a se adaptarem na pandemia. O que está acontecendo agora é o mesmo. A gente está num cenário... que para muitos clientes, pô, Léo, mas vocês têm tudo disponível, tudo pronto para treinar um modelo, tudo... Cara, calma, mas dá para chegar lá. Então, por isso que a gente está navegando um pouco mais na frente. Então, e isso é uma característica de empresas de tecnologia, né, Juliana? Então, toda empresa de tecnologia tem isso disponível. Por isso que a engenharia de software, a codificação, está evoluindo muito rápido. Por quê? Porque eu tenho muita informação disponível para treinar os modelos de inteligência artificial. Né? Diferente, por exemplo, se eu for treinar um modelo de inteligência artificial, deixa eu ver se pegar um exemplo esdrúxulo aqui, sei lá, de moldagem de até a gente sabe que dá para fazer, mas do tipo assim, quantos dentistas digitalizaram os moldes que foram usados para fazer aparelho? Ah, deve ser cara, sei uma lá, minoria, 10%, talvez, 5%, não sei, normalmente o cara fazia o molde, mandava pro protético lá, o cara fazia o aparelho, devolvia, até quebrava aquilo, nem serve para nada, vai virar gesso de novo, né? Diferente. Agora imagina um dentista que digitalizou tudo isso. Esse cara, sei lá, porque ele queria guardar um backup, porque ele queria fazer um estudo. A Milionário hoje, que tem uma empresa que faz exatamente isso. Exatamente. Que criou entendeu? o digital 3D. A nossa característica de trabalho, ela sempre foi orientada a gerar e reter muita informação digital. Isso é um baita diferencial, né? Agora, o que vai acontecer é o seguinte, cara, não interessa o que você faz. Retenha e digitalize, porque isso vai ser necessário. Então, esse já é o primeiro recado que eu dou para todo mundo. Eu não sei o que você faz. Mas tenha essa informação a gente está falando, por exemplo, com uma indústria dados, que tinha um processo de análise de qualidade de um produto. Esse processo é visual humano. Ou seja, um humano olha o produto, essa caneca e fala, pô, tá quebrado aqui o bracinho, reprovado. Ele não estava numa ficha, reprovado. Essa caneca tá perfeita, aprovada. Essa aqui tá um pouquinho lascada, a cor não ficou legal. Então, assim, uma linha de produção de milhares de produtos com processo de análise de qualidade. Pô, vamos botar uma IA para fazer isso? Vamos. Claro, sem dúvida. Você tem as imagens, né, dos últimos anos? Quantas imagens você tem das canecas aprovadas e reprovadas? Não, a gente não tem essa imagem. Então era um processo. Se pensou, né, que isso. Então, assim, aí qual foi o projeto? Falou assim, então vamos fazer o seguinte: começa a registrar. Bota uma câmera ali, começa a tirar foto, filmar, com um volume de dados suficientemente estatisticamente relevante, onde você consiga treinar um modelo, aí sim você consegue colocar uma IA. Então tem processos que, como o Léo estava falando, intrinsecamente são digitais, tem processos que muitas indústrias, muitas empresas de serviço, pegam um varejo, uma padaria, sei lá, nem tudo é digital. Então é realmente mais complexo. E se você pegar, você está falando de uma empresa grande, né? Sim, é uma indústria de automotivo. E não tem. Imagina uma PME, assim, que às vezes muita coisa tá naquele funcionário que tá junto com você desde que você começou e ela tem o processo todo na cabeça. O processo né? comercial, vamos pensar assim, mapeado, um processo de né? vendas totalmente artesanal. Né? Então você vê hoje empresas, startups, né, que você conhece algumas, que conseguiram automatizar e colocar uma IA para fazer aquele processo.
Porque todo o seu conteúdo, né, seu processo foi digitalizado, foi desenhado, assim você consegue treinar uma IA. Então, o que a gente entende que para quem está querendo implementar comece pelos seus dados, registrando seus dados, documente efetivamente tudo que você faz, porque isso vai servir, vai ser muito valioso, isso é ouro, né, para quem está planejando depois realmente olhar como que a IA pode ajudar a tornar aqueles dados mais assertivos ou gerar aqueles mesmos dados de forma mais rápida, acessar uma informação na palma da sua mão. E não é só ter os dados, é ter eles de uma forma organizada. Né? E não existe outro caminho, na verdade, né? Porque se você quer ser eficiente e estar no mercado, você vai ter que fazer isso, Então, né? agora é a hora de eu falar a frase que eu vou repetir 100 vezes aqui, Isso. né? Ó, Hoje. em 9 de abril, que é a data que estamos gravando, não tem outra maneira. Você precisa ter acesso ao seu histórico ou confiar em algum histórico que você ache disponível em algum lugar para servir de base para a sua inteligência. Então, é basicamente isso. Porque, trocando em miúdos rapidamente, né, o nome inteligência artificial ele não está mais errado porque não dá, né? Porque ele nem é inteligente nem é artificial, né? É um negócio extremamente concreto, é um algoritmo extremamente concreto, né? O funcionamento dele não é nada etéreo, né? Ele é muito palpável, né? E ele de inteligente ele não tem nada, ele depende de uma base histórica. A grande beleza disso é a forma como a máquina e o algoritmo conseguem detectar padrões num nível muito superior ao nosso. Então, por exemplo, para um negócio de qualidade, com Por, certeza por características óbvias. Tendo os dados. Os nossos ouvintes que tiverem curiosidade, apesar de ser uma literatura técnica, ela super vale a pena ser lida, tá? Procura na internet sobre a arquitetura Transformer. Isso foi a base de tudo que aconteceu com a IA generativa. Foi um paper que o Google lançou. Dentre os milhões de projetos que o Google toca anualmente, esse daí realmente acabou legal, mas Arquivado. Temos coisas mais importantes para fazer. Existe uma lenda urbana que não tem como saber se é verdade. Eu particularmente acho que não é, mas é uma opinião minha muito particular, que o Google engavetou de propósito porque isso mataria o SEO, que é a principal fonte de renda do Google, né? A busca. A busca. Apesar de eu achar que a inteligência artificial está evoluindo para uma forma em que o SEO vai mudar radicalmente, né? E depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que, na verdade, acontece o que acontece em qualquer empresa. Talvez você já tenha tido uma ideia genial, mas que naquele momento, Não era o foco. sei lá, sim. gravar o podcast era mais legal, era mais útil, era mais... Ou talvez, eu não sei que ano foi isso, mas talvez era tão impalpável 17, ainda que... Então, eu não lembro se é 18, alguma coisa, mas não muito longe sei lá, disso. 10 anos atrás, Não talvez. muito longe disso. Não tem tudo isso. Menos de não 10 tem tudo isso, né? Mas talvez não fizesse sentido naquele momento, era tão disruptivo que não se enxergava aquilo acontecendo, sei lá. E aí, esse paper fala muito da questão do contexto, né? Então, apesar de ser uma literatura técnica, é algo que alguém não técnico consegue ler, e se não conseguir, coloca numa inteligência artificial e pede ela um vai te resumo. explicar. Que vem Transforma. vem um resumo não técnico muito bom, né? Então, como eu estava falando, da forma como a gente entende as coisas hoje, você precisa de informação digitalizada para poder treinar um modelo de inteligência artificial. Ou seu, ou de alguém. De repente, você é uma dermatologista. Léo, eu não tenho, mas existem bases super seguras de imagens /diagnósticos de lesões que podem servir de base para um diagnóstico. Ok. No final do dia, o diagnóstico que vai estar lá é o seu CRM, mas é muito diferente, né? Imagina, você tira uma foto de um paciente, compara com... Isso existe. E sai um conjunto de possíveis diagnósticos. A responsabilidade é sempre do médico, a responsabilidade é sempre do humano, né? Em qualquer que seja qualquer que seja o nível de assistência que você venha a ter de uma inteligência artificial. Isso é muito útil. E por que tem gente, desculpa, Léo, só para complementar, que fala que não é inteligente? Porque não entende o seu contexto. Essas LLMs, modelos de linguagens, né, são treinados com base no conteúdo disponível público. Né? Então, eles sabem, por exemplo, falar muito bem português, inglês, quase qualquer idioma que estava digital na internet. Não sei se ela sabe falar aramaico, a gente pode perguntar. Então, assim,
tudo que está digitalizado ele vai saber falar, vai saber escrever, né? Vai saber interagir. Esse conteúdo, volume gigante, então serviu para criar o quê? Identificação de padrões estatisticamente. Ela não sabe o idioma, ela foi treinada com base no conteúdo. Para saber que depois de tal palavra, muito provavelmente vem a outra. Ela acerta muito questão, mais né? o português do que qualquer um de nós. Né? É muito difícil você ver erro gramatical, porque volume de conteúdo de qualidade com que ela foi treinada, com livros, etc. E não posts de internet, como a galera acha. Então, legal. Agora, e o seu conteúdo da empresa? Ah, ela respondeu errado. Claro, porque ela foi treinada. Você tem que entender como ela funciona, que não tem nada de inteligente. Ela foi treinada com esse conteúdo externo. Então, para aquele conteúdo, ela vai estatisticamente achar a resposta dentro daquele universo. Então, o que a gente vê são normalmente 3 níveis né, de contexto. Primeiro nível de contexto é o treinamento do modelo, que é dados públicos. Segundo nível de contexto é o seu contexto empresarial. Muitas empresas já têm ferramentas licenciadas para o seu contexto empresarial, onde ele vai conectar com todo o seu repositório, sua base de documentação, seja ela SharePoint, Google Drive, enfim, onde tiverem seus dados, ela vai ler todos aqueles documentos, então a empresa já tem o seu contexto. Sabe onde você trabalha, o que a empresa faz, quais são suas políticas, né, suas normas e tudo mais. E o terceiro nível é o contexto do usuário. Contexto da pessoa, porque mesmo dentro de uma mesma empresa vai ter o pessoa de RH, pessoa do financeiro, pessoa do marketing, cada um tem formas diferentes, tem personalidade diferente, tom de voz diferente, então você pode treinar aquele contexto do usuário. Por isso que cada um que faz uma mesma pergunta para a IA pode ter uma resposta completamente diferente. Porque ela tem esses níveis de contexto. Ela olha tudo que você já perguntou, já interagiu e conhece aquele contexto de usuário. Ela conhece, quando for uma versão licenciada, o contexto da empresa e, em última instância, ela conhece o conteúdo público. E existe uma hierarquia disso. Ela normalmente privilegia as informações do contexto do usuário primeiro e depois, né, dali de trás para frente, vai montando a resposta. Exatamente. E isso é muito curioso, porque eu faço uma separação, né? Eu tenho, para minha vida pessoal, eu uso uma ferramenta, para minha vida profissional, eu uso outra, até em função do pacote que a gente tem disponível na empresa, né? E eu faço o mesmo prompt, né? A mesma pergunta, né? Para os ouvintes saberem, prompt é a forma como a gente conversa com a inteligência artificial. Mas é fazendo uma pergunta, né? Então, eu faço uma pergunta para a inteligência artificial e as respostas são completamente diferentes. E faz sentido ser diferente. Faz sentido ser. Porque, exatamente, uma coisa é o Léo, CEO da Performa IT. Muitas das vezes que eu estou falando como CEO da Performa IT, eu estou falando pela empresa. Eu não estou falando pelo Léo. Outra coisa é o Léo que senta para fazer churrasco todo sábado. Que conversa com uma inteligência artificial até com um linguajar diferente. Que loucura. E aí você faz a mesma pergunta... que loucura você ser assim, já para começar. Não, mas porque... Tem que ser meio doido pra ter isso. Não sei se você já percebeu, mas Ju, tecnologia não tem ninguém que bate muito bem, não. O tempo inteiro, a gente no trabalho acaba modulando um pouco a nossa comunicação. Sim. Não tem jeito. Até a forma, por exemplo, que eu interajo com o Samir é completamente diferente da forma que eu interajo com uma pessoa que acabou de chegar na empresa. Eu conheço ele há 10 anos. Né? Mais tempo. Imagina, eu não posso falar com ele do mesmo jeito e não posso mesmo, independente, tem nada a ver com o nível hierárquico. Sim. Tem a ver com intimidade, com... Né? A pessoa saber quem você é. Quando eu estou pesquisando coisas da minha vida pessoal, por exemplo, eu estou pesquisando coisas de videogame, eu estou pesquisando coisa de drink, eu estou pesquisando... Os contextos são completamente diferentes. São completamente diferentes. Aí eu pego uma pergunta daqui e faço, né, só para vocês saberem a diferença. Eu uso muito o Gemini no trabalho e o ChatGPT na vida pessoal. Né? Eu faço uma pergunta que eu pego do Gemini e jogo no ChatGPT, a resposta não tem nada a ver. E usualmente ela está fora de contexto. Sim, ela está fora de contexto. Não é o que você costuma alimentar ali o ChatGPT. Ainda bem que você separa, porque vai que você pergunta para ela o que eu faço com o cliente e tal, vai mandar você fazer um drink, né? Então, assim, aí começa a misturar as coisas. Pode funcionar. Aí o que a gente chama de alucinação, né? Vai que ela alucina, às vezes dá certo. E essa questão da alucinação, uma vez eu conversei sobre isso com o Samir, a gente num episódio. Por algum motivo eu citei isso, eu fiquei com isso na cabeça e eu comecei a pesquisar sobre isso bastante, né? O que a gente chama de alucinação? Quando a IA responde alguma coisa completamente fora de contexto, né? Você pergunta quanto é 2 mais 2, ela responde 8. Você
Tá errado. Não tem mágica que você faça para fazer essa resposta ser correta, independente do contexto. Você fez uma pergunta objetiva, 2 mais 2. Você fez uma pergunta objetiva, qual é esse diagnóstico? Por isso que há uma preocupação muito grande sobre diagnóstico médico. Você perguntar para uma IA, você confiar 100% por exemplo, um laudo, a uma ferramenta de IA. Então tem algumas coisas que realmente são complicadas. Agora, e se você está criando algo novo? E se você está escrevendo um livro? Precisa de criatividade. Algo autoral. Não tem alucinação. Pode ser alguma coisa que você não tenha pensado ainda. Você pode olhar, você está criando a nova história da Alice. Eu gosto muito desse viés porque, assim, normalmente as pessoas colocam a IA como uma ferramenta de produtividade. Né? O primeiro caso de uso, o pessoal começa pensando, o que eu faço repetitivo, vou lá pedir para uma IA fazer. Eu já vejo mais diferente. Como ferramenta de criatividade. É mesmo? Totalmente. É muito. Porque justamente, quando você tem que fazer algo muito assertivo mesmo, é melhor você usar outras ferramentas. Então, por exemplo, uma vez um cliente me pediu, Samir, estamos com um projeto de IA aqui. Eu falei, pois não, vamos lá, o que é o projeto? Não, vamos fazer aqui um cálculo de imposto. Então, deixa eu te falar um negócio. Cálculo de imposto, se você errar 1 centavo, o governo te multa. É algo extremamente determinístico. Então, não cabe uma IA que trabalha com probabilidades. Ela trabalha com estatística, matemática. Então, ali você consegue resolver de uma forma muito mais assertiva e até mais barata com um programa pré-definido, que a gente chama de determinístico. O que é isso? É um programa que já tem um algoritmo fixo. Ele não muda. As mesmas entradas vão sempre produzir as mesmas saídas. E aí ele vai ter toda a informação ali pré-definida. Da legislação tributária e vai... Legislação tributária, você transforma isso em um algoritmo fixo, ou seja, não tem o que a gente chama de aprendizagem da máquina. A inteligência artificial, ela tem o centro dela é reconhecimento de padrões e aprendizagem. Ou seja, uma máquina que conforme os dados vão passando, pensa numa maquininha, conforme as informações vão passando dentro dessa maquininha, ela vai mudando, ela vai aprendendo, que é como funciona o nosso cérebro. Tanto que por isso aquilo que você falou, ela entende o usuário, entende o contexto da empresa, Exato. entende E aí ela muda. Se eu pergunto gente que empreende aqui pro Claude, ele já vai entender esse projeto. A hora que eu perguntar uma outra coisa, eu tenho meu Instagram, não sei o que lá, gente que empreende, ele já vai entender. Exatamente, projeto, exatamente. Né? Então, ele aprendeu. Quando você precisa disso, é muito legal pro pessoal que tá ouvindo aqui, até conseguir identificar onde eu devo usar ou não. Porque no hype, na quantidade de informação, de enxurrada que a gente sofre hoje, o que eu mais tenho visto, infelizmente, é pessoas usando do jeito errado. Para o caso de uso que não precisava de inteligência artificial. Então, cálculo de imposto, gente, você vai criar um algoritmo que então entra, toda vez que entrar 10, vai sair 2. Acabou. Não é, uma vez entrou 10, sai 2, no dia seguinte entrou 11, se entrou 10, sai 3. Não. Né? Porque tem que seguir a mesma, a menos que a regra mude. O governo lança uma regra e você vai lá e muda aquele programa. Beleza? Beleza. Agora, uma IA generativa, ela, cada vez que você tem as mesmas entradas, pode produzir saídas diferentes. Pega você mesmo, pergunta uma coisa hoje, ela vai te responder um texto. Daqui 2 dias você pergunta a mesma pergunta, copia e cola, ela vai gerar um texto ligeiramente diferente. Então, isso sucessivamente. Então, se você me perguntou no início do programa aqui, fala um pouco da performance, apresenta a performance. Eu apresentei de uma forma. Eu, como ser humano, se você me perguntar a cada reunião, eu não sou um robô. Eu vou responder um pouco diferente. É o que a IA vai fazer. É o que a IA vai fazer. Então, isso é criatividade. Você está criando formas. Cada vez que você pergunta uma coisa, a resposta não só pode, como deve ser diferente. E é essa naturalidade que fez as pessoas se apaixonarem pela IA. Porque ela realmente conseguiu simular um humano. Porque um humano não é um robô. O humano não responde sempre igual. Então, quando as pessoas perceberam isso, foi proposital. Foi esse o pulo do gato. Né? Então, tem um fator ali dentro do algoritmo da IA que ele como se fosse joga um dado. É um fator de aleatoriedade que foi propositalmente inserido. E alguns, aliás, você pode configurar essa temperatura que eles chamam do modelo. Ou seja, eu quero ela mais aleatória ou menos aleatória. Mas sempre tem um pouquinho. E é isso que traz a naturalidade, isso que traz respostas criativas. E às vezes, quando cai o dado num 66666 ali, né? Como se fossem vários dados ali, então caiu jackpot. Cara, ali você
pode ser algo muito fora da curva, que é o que o Léo realmente comentou, que o pessoal chama de alucinação. Mas isso faz parte do processo. Ou seja, você tem que entender esse contexto. Entendeu o contexto? Entendi. Aí sim você vai pensar que tipo de problema faz sentido usar. Por isso que eu uso muito mais para problemas que não tem uma resposta só certa. Podem ter várias respostas diferentes. Quais são os 10 melhores filmes de ação? Cada um de nós pode pensar em 10 filmes de ação e não tem um certo e um errado. Não sei nem se eu consigo nomear 10. E você falou, né? Hoje a gente tem muita informação. Sim. Sobre inteligência artificial. Todo mundo fica até um pouco perdido e um pouco ansioso. E é isso. Existe onde usar, onde não usar, o que faz sentido e não. Tem uma regra, ou vocês daria uma dica, olhe por tal ângulo. Você falou uma agora, né? Para algo que se precisa ser preciso, talvez a IA não faça o sentido, né? É um outro tipo de sistema. Porque também tem uma diferença, né, do que é automação. Sim. Do que realmente é inteligência artificial. E a gente fica colocando, em geral, né? Quem é leigo e tal, coloca tudo na mesma cesta, né? Ô, Ju, a sua pergunta é muito boa, né? Primeiro que você citou a parte da ansiedade. Esse é algo comum e eu falo para todo mundo. Tente não ficar ansioso e tem um motivo muito bom para isso. Substitui essa ansiedade por alívio. Por que alívio? Porque tem muito material disponível para você começar a estudar qualquer assunto, independente de qualquer nível que você esteja. Então, isso não precisa mais ser visto como, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Porque essa ansiedade vai te trazer uma paralisia que hoje não precisa ter. Né? Se você não souber nada, absolutamente nada de inteligência artificial, entrar no Google, você fala, pô, Léo, peraí, Google eu sei usar. Isso. Então comece pelo Google. Escreva no Google, tranquilamente assim, roteiro para iniciar estudo de inteligência artificial. Acabou. Ou qual é a sua profissão? Você é um massagista? Você é um fisioterapeuta? Você é um dentista? Como eu posso usar IA para essa profissão? Ela vai te criar um roteiro. É a melhor forma? É a única forma? Com certeza não. Porque, de novo, é um tipo de pergunta que não tem resposta certa ou errada. São vários caminhos que levam. Mas você já vai começar a ter um caminho para entender... Você hoje não tem... Do tipo assim, eu brinco com o pessoal lá na empresa... Antigamente, quando eu falo antigamente porque eu já tenho 50 anos, tá, gente? Então o meu antigamente é bem antigamente mesmo. Quando eu queria aprender alguma coisa de tecnologia, morasse no interior, isso significava passar uma semana em São Paulo fazendo um curso presencial em alguma empresa. Lá naquelas máquinas de cartão perfurado. Não, isso aí também não é tão assim. Então, do tipo assim, eram cursos caros que você tinha que ficar... Eram caros, tá? Que você tinha que ficar afastado do trabalho uma semana, ainda tinha que ter o custo da viagem, custo do hotel, etc, etc. É muito difícil hoje você ter algum curso pago. Muito difícil. Com qualidade de informação superior ao que você tem de material gratuito na internet. É muito difícil. São raríssimos os pontos, né? É diferente, por exemplo, quando a gente está dando um treinamento empresarial. Sabe o que eu mais gosto dos treinamentos, onde a gente mais foca? Na interação. Que é justamente o que não tem na internet. Não é o conteúdo, é a interação entre as pessoas. Ou seja, a gente dá um treinamento de IA. E aí, para responder a sua pergunta também ali de onde eu uso dentro da minha empresa, a gente criou um deck que são 45 cartas de baralho e cada carta é um caso de uso diferente de IA. É um caso de uso, não é a technicase. Então a gente fala, cara, uma IA consegue prever o mercado, uma IA que consegue analisar sentimentos, uma IA que consegue reconhecer padrões em imagens, uma IA que consegue executar tarefas de forma autônoma, uma IA que consegue antecipar uma melhor próxima ação, como por exemplo o Waze, que vai e qual é a melhor ação para chegar naquele... São mais de 45. O meu não faz o download desse módulo. Ele sempre me manda pelo pior caminho, cara. Impressionante. Você pagou? Você não pagou? Então, o que acontece? Esse deck, né, que não é uma resposta tão simples, tá? De falar assim, uma dica, são muitas. Porque IA não é uma coisa. IA é uma... hoje virou, vamos dizer assim, um leque, né, de várias tecnologias combinadas, guarda-chuva, vamos chamar assim, que combina várias tecnologias que intrinsecamente são diferentes, mas que têm um contexto em comum, que é esse contexto da aprendizagem, né, o contexto de reconhecimento de padrões, mas que serve para... Hoje eu digo, tem 45 que são os maiores, os mais generalistas, mas são infinitas aplicações, né? Então, a gente leva exatamente isso, que
como eu posso identificar para mim? E aí, então, olhando esses casos de uso, é muito fácil, porque é a criatividade por restrição. Então, o que acontece? Se eu perguntar para você assim, ó, me dá uma ideia de uma IA que pode servir para o seu dia a dia. Pô, que um jornalista pode usar para... Pô, às vezes você vai no senso comum. Você vai pensar no mais do mesmo. Muito aberto. Né? Quando é muito aberto, a gente tende a... O cérebro humano também funciona assim. Ele tende a economizar energia, né? Então a gente quer dar uma resposta rápida. A gente não fica muito tempo pensando sobre uma mesma pergunta. Assim como a IA trabalha também. Ela tem um tempo limitado de processamento, que baseado em quantos tokens você paga lá no seu modelo. Então, quando ela busca dar uma resposta, e você busca dar uma resposta, você dá uma resposta do senso comum. Agora, quando você olha, por exemplo, para casos de uso, para exemplos, para aplicações reais, e cruza isso com o seu dia a dia... Então, por exemplo, você tem lá uma IA que analisa e identifica sentimentos. Isso é um caso de uso específico. Aplica esse caso de uso para o seu dia a dia. Então, ontem eu estava com um cliente que tem uma IA que, no atendimento de um e-commerce do marketplace, a IA ajuda a já chegar para o atendente com o sentimento daquele cliente identificado pelo chat do WhatsApp. Então, se eu estou conversando com a IA e falo assim, pô, meu produto não chegou, não sei o quê, quero falar com o atendente, ela já chega para um atendente humano com uma temperatura, um nível de prioridade diferente de alguém que está com uma dúvida se comprar A ou B. Bravo, então vai... Então ele já tem essa análise de sentimentalização, que a gente chama, e já chega. Ele está neutro, ele é positivo ou ele é um detrator? Então isso já gera, por exemplo, um caminhamento. É um caso de uso específico, que talvez quando uma pessoa de qualquer setor olha para esse caso de uso, ela te inspira a pensar como aquilo pode servir para mim. Então, de novo, não tem só uma IA, Ju, são muitas aplicações diferentes. Hoje isso virou realmente uma temática, né? Uma área de estudo da tecnologia, de aplicação prática. E a forma de você pensar em como pode te ajudar, de novo, é estudando. É olhando o que ela pode fazer, é entendendo como são esses tipos diferentes de IA, e com certeza vai ter alguma aplicação para o seu dia a dia. E tem um outro ponto também, Ju, que conecta com tudo que a gente conversou até agora, né? Sobre a questão do tipo assim, qual que é a nossa tese principal, né? Que a gente acredita lá na Performa, né? A IA vai te ajudar com hipercriatividade e hiperprodutividade, né? Talvez a história da cerveja, até depois a gente dá uma pincelada rápida aqui, porque ela cobre isso bem legal, né? O que você pode fazer é você também fazer a sua autocrítica sobre assim, cara, o que eu quero? Eu quero ser mais criativo, quero aprender coisas novas, quero navegar melhor em áreas que eu não conheço. Ou eu quero ser hiperprodutivo, eu quero pegar o que eu conheço e agora virar um outro nível de profissional. Com você tendo essa clareza do que você quer fazer, você consegue direcionar para que lado ir. De novo, por que eu convido todo mundo a substituir a ansiedade? Porque qualquer lado que você escolha, você tem muito material disponível para caminhar sozinho. Muito. É absurdo o volume. Você não precisa de outras pessoas. Né? Você consegue estudar sozinho. Léo, mas eu prefiro estudar em grupo. Ótimo, porque também tem maneiras de você fazer isso. Grupo de discussão, fórum, até discussões em sala mesmo, etc. Fazer um curso de pós-graduação, enfim. Tem várias alternativas disponíveis. E mesmo para o trabalho. Né? Você olhar no seu trabalho, no seu repertório, cara, o que está faltando para minha banquinha de fruta aqui? O que eu posso fazer para render um pouco mais? Entendeu? Eu gosto de Como a IA pode me ajudar aqui? Imagina. Eu gosto de pegar isso que o Léo complementando aqui, de produtividade e criatividade, a gente quebra em 4 áreas, quadrantes. Produtividade, ou seja, fazer mais rápido algo que eu já faço bem. Aperfeiçoamento, fazer melhor, com mais qualidade, algo que eu já sei fazer. Criatividade, aí aprender uma habilidade nova, criar um conteúdo novo, aprender a fazer algo que talvez eu não soubesse, que é diferente de fazer mais rápido aquilo que eu já sei. E tomada de decisão. Que tipo de decisão que eu tenho que tomar o tempo todo, que muitas vezes eu não tenho apoio para tomar essa decisão, ou levo muito tempo para tomar a decisão. Então, quando você pega essas 4 áreas, dos 45, você tem essas que são a maior forma, vamos dizer assim, de você talvez começar, para quem nunca utilizou, já vai dar muito insumo. Com certeza vai ter alguma IA que pode te ajudar nessas 4. Né? Então, olhe para o seu dia a dia e fala assim, o que eu já sei fazer que eu tenho que fazer mais rápido? Ou tem um outro cliente, por exemplo, que a gente estava olhando, confecção de laudos de perícia. Né? Cara,
Ali é algo que precisa realmente ter o olhar humano. Então, o ponto não era só fazer mais rápido, mas é garantir a qualidade daquele laudo. Ou será que o perito esqueceu de tirar uma foto, de anexar, de fazer um comentário? Porque tem um checklist muito grande. Por exemplo, a pessoa está ali na rua, né, no dia a dia, num contexto muito complexo. Então, a IA, nesse caso, ela está sendo usada tanto para produtividade quanto para aperfeiçoar a qualidade do documento. Tornar o documento não é substituir ninguém. É ajudar o ser humano ali que está fazendo a perícia. Olha, você esqueceu disso, coloque isso, sugestão, tira 3 fotos. Nesse contexto, o mínimo que você tem que cobrir é isso, isso, isso. Na hora que ele faz o laudo, ela avalia o laudo e fala, ela fala o que está faltando. Então, assim, é uma questão de aperfeiçoamento, que é totalmente diferente de vamos criar um produto novo, vamos criar uma cerveja, vamos fazer algo que a gente nunca fez, que eu teria que estudar anos para talvez adquirir aquela habilidade. Eu consigo reduzir isso para dias ou semanas. Eu até quero saber essa história aí da cerveja, mas antes Vamos dela... deixar pro final aí, segurar o pessoal, né? Antes da gente falar sobre a cerveja, a gente até comentou aqui antes sobre a questão da inovação, né? Que não é só tecnologia, a gente bate muito nessa tecla aqui no Gente que Empreende, de que inovação é muito além disso, e está muito na fala de vocês isso em paralelo, né? Que é como eu vou usar a tecnologia para, de fato, ter um benefício e gerar inovação que vai me permitir crescimento. E a gente, muitas vezes, encara a tecnologia como o fim, né? Então, eu vou pegar essa ferramenta de IA aqui para resolver. Mas, porque às mandaram vezes, eu botar IA na minha empresa, eu preciso colocar IA pela IA. E ela não vai te trazer benefício nenhum. Ela simplesmente vai replicar algo que você já fazia daquele jeito. Né? Não gerando crescimento, não gerando maior produtividade, nada. Ela só está replicando ali por cima de um processo que de repente já estava ultrapassado. Né? Exato. Então você tem que mudar também esse olhar, né? Pensando em inteligência artificial como uma evolução gigantesca da tecnologia. Acaba que obriga que a gente mude esse olhar, né? E você falou uma questão de ter clareza do que você quer. Às vezes a gente não tem essa clareza, né? Então, mas a forma que a gente tem de trazer um pouco de clareza, Ju, eu entendo que é difícil. Eu mesmo não tenho clareza sobre tudo que eu preciso fazer na minha vida, né? Com relação à empresa, é um pouco mais cristalino e como eu estou falando agora de empreendedor para empreendedor, né? Foca nos problemas que você vive no dia a dia. Esquece a tecnologia. Está te impedindo de crescer. Exato. Quais são as travas que eu estou enfrentando hoje? Porque quando eu foco no problema, né, quando eu olho para o meu problema e falo assim, cara, eu preciso resolver isso aqui, você já delimitou o seu campo de jogo. Então, é esse problema aqui que eu vou tratar. Perfeito. A partir do momento que você delimitou o campo de jogo, o que é a inovação? É você trazer algum tipo de melhoria para o seu processo, para o seu produto, para o seu serviço, enfim, que te ajude a resolver esse problema e no final do dia deixe dinheiro no caixa. Isso para mim é inovação. Eu não falei de tecnologia aqui. Eu falei de melhorar algo de forma que depois eu tenha um resultado melhor. E eu falo de resultado dinheiro no caixa, Ju, porque, de novo, no papel do empreendedor, eu sei que se no final do dia não sobrar dinheiro no caixa, esse vai ser o meu problema. Ter dinheiro no caixa. Então, todos os processos da empresa precisam estar com esse objetivo. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu não tenho a vergonha que as pessoas têm de ganhar dinheiro, né? Até porque a empresa só consegue pagar imposto se ela gerar dinheiro. A empresa só consegue contratar se ela gerar dinheiro. A empresa só consegue investir se ela ganhar dinheiro. Então, para mim está muito claro que o foco tem que ser ganhar dinheiro. Né? É óbvio que, você não faz... Não é o propósito da empresa. Né? Mas se o seu propósito não te levar a ganhar dinheiro, você é uma instituição filantrópica. Você vai continuar tendo problemas. As instituições filantrópicas precisam parar de pé. Você vai continuar tendo problemas. Vai ter outros problemas. A sustentabilidade de qualquer empresa depende de você gerar resultado. Né? O dinheiro é uma questão aqui que a gente gosta de olhar pelo olhar do resultado. Você pode ter o lucro ou não, mas o resultado você vai precisar ter. Exato. Eu também não acho ruim quando as pessoas confundem inovação com tecnologia, porque no final das contas, a maioria das vezes... No mundo que a gente vive hoje,
Passa pela tecnologia, né? Você melhorar algo acaba passando por tecnologia. Então é natural que as pessoas associem inovação à tecnologia. Mas não. Inovação é você fazer uma pequena melhoria, né, que te ajude a ganhar dinheiro. A gente tem um exemplo eu falo de feira, do feirante que no início da pandemia começou a fazer entrega. Cara, manda o pedido pelo WhatsApp e eu mando alguém entregar na sua casa e recebo aí. Inovou. Cara, exato. Algo super simples, o aplicativo que já estava ali na mão, é tecnologia. Depois que ele continua usando o WhatsApp. Ele não criou um app. Ele não desenvolveu uma tecnologia nova de detecção da fruteira da pessoa. Não, você bota a minha câmera filmando a sua fruteira e conforme você tira a maçã, eu já faço uma reposição automática. Não é isso. Me fala o que você quer via WhatsApp, que eu mando alguém aí entregar e recebo. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Me paga semana que vem junto com a próxima. O negócio do cara não parou. Aí você vai conversar com o cara, não, na pandemia eu cresci 4 vezes. Porque antes ele estava limitado, antes ele estava limitado ao quê? Aos dias de feira. De ir pra feira. Isso, aos dias de feira. E tinha dia que você ia, porque você não estava gravando, tinha dia que eu ia, porque eu tive tempo de passar lá na frente. E de repente, toda semana, nós 5 estávamos pedindo para ele, independente, porque era só mandar um WhatsApp. E ele entregava lá em casa no dia seguinte. Se isso não foi inovação, eu não sei o que é. É exatamente isso. A inovação é muito difícil de você fazer hoje algo só no... Principalmente falando do mundo corporativo, tá? Papel e caneta. Não existe. Então, até por todo o contexto que a gente trouxe aqui. Mas não existe. Até uma artesã que faz um trabalho super redes manual, sociais. ela tem que estar ali no Vai estar ali na rede social. É. Vai estar no digital, entendeu? Então, assim, realmente não são coisas diferentes. E tem muitos exemplos de inovações de processo, que a gente fala, cara, muda esse processo. Em vez de fazer A ou B, faz B ou A. Mas onde a tecnologia entra? Para monitorar o processo, para acompanhar se o processo está sendo feito, para fazer esse processo não falhar. Né? Ou seja, a gente colocar guarda-reios naquele processo que torna o processo mais estável. Mas a inovação em si não foi a ferramenta de monitoramento. Foi a mudança do processo. É a forma com que você vai, por exemplo, atender o seu cliente. Então, esse exemplo do feirante é muito bom. O que acontece? Ele precisava de tecnologia? Não. Agora, o que acontece? Ele passar a fazer isso sem tecnologia nenhuma, ele talvez ia ter um custo muito maior. Muito maior. Porque ele ficava sozinho na feira, tudo bem, ele aumentou o faturamento, mas ele ia ter que começar a contratar atendente, pessoas para ficar ali registrando os pedidos no WhatsApp. Vai ter que contratar o outro para ficar separando, tem que contratar um motoboy para entregar. Será que a conta fecha? Ou seja, aumentou o custo dele também. E aí a tecnologia pode vir aonde? Para fazer, por exemplo, um atendimento automático, já selecionar os pedidos que vão caindo no WhatsApp para ele poder crescer. Né? E aí ele não tem que triplicar o custo e triplicar a receita. É interessante isso, né? Porque no fim das contas hoje a gente tem ferramenta para qualquer um conseguir crescer, multiplicar e... Exato. Então, quando a gente fala de... tem um livro de Salim Ismail, que é Organizações Exponenciais, né? As organizações exponenciais são organizações que realmente conseguiram entender como crescer 10 vezes mais rápido, com 10 vezes menos custo e ter 10 vezes mais resultado do que qualquer concorrente. E isso tem algumas características que ele identificou nesse tipo de organização. Uma delas foi o que a gente já falou, né? A digitalização. A digitalização ela é o que permite o Airbnb ser uma das maiores redes hoteleiras do mundo sem ter nenhum quarto de hotel. Né? Que permite a Uber ser uma das maiores empresas de transporte sem ter quase nenhum carro. Né? Hoje eles têm lá o Waymo e tal, mas não tinha... há pouco tempo atrás já era muito maior do que as montadoras, do que algumas montadoras de veículos e ajudando realmente no deslocamento do transporte. Ou seja, por quê? Porque ele consegue, eu fabrico caneca, para te vender 10 canecas eu tenho que gastar e comprar, fabricar 10. Para vender 100 eu tenho que fabricar 100. Para vender 1000 eu tenho que fabricar 1000. Eu sou uma organização linear. A organização exponencial é aquela que conseguiu entender como a tecnologia ajuda eu a escalar a minha receita, mas os meus custos não precisam escalar da mesma forma. Eu posso ter custos que aumentam muito menos do que a minha receita. Esse é o segredo para os empreendedores. Isso serve para qualquer pessoa, pessoal. A gente estava, há 2 semanas atrás, gravamos com um dentista lá de Ribeirão. Aliás, quem é de Ribeirão deve conhecer lá, Sempre Sorrindo, que é o Rafael. Abraço aí, Rafa. Crescendo demais. Tem, acho que, quase 120 consultórios hoje.
E ele é um dentista, um empreendedor, solo. Então ele poderia estar ali atendendo. O que acontece? Ele vai depender do tempo dele, de um empreendedor, sozinho, trabalhando, é um artesão, trabalhando. Sim. Legal, talvez ele garanta Ele o tá sustento vendendo dele, a hora, tá tranquilo. né? Ele conseguiu, usando não só a tecnologia, mas toda a rede, influência, etc. Mas hoje ele tem um sistema, né, de CRM, de gestão de relacionamento de clientes, que consegue monitorar de todos esses consultórios as recorrências, quem são os clientes, onde eles estão voltando, como ele consegue aumentar o faturamento dele, né? Tendo uma central, por exemplo, mais inteligente. Então, qualquer empreendedor, pessoal, você fala assim, isso aqui não serve para mim. Serve para todo mundo. Serve para um profissional liberal, serve para um advogado. Advogado acho que é o que mais tem hoje, é IA. Para um dentista, para qualquer profissional hoje pode olhar para a tecnologia com esse viés. Como eu posso aumentar a minha receita, aumentar o meu faturamento, aumentar o meu lucro, gerar mais resultado, sem que os meus custos aumentem igual ou até mais do que a minha receita. E aí, mudando um pouco de assunto, mas ainda assim inovação, vocês investem muito em comunicação, né? Tanto que vocês têm o próprio podcast, lá o Performa Que Pode, há 3 anos. Isso. Hoje está dentro da CBN Campinas. Como vocês entenderam essa necessidade de comunicação? Porque também não é um padrão. Então, A maioria dos empreendedores não se ligam o quanto é fundamental hoje, e eu acredito que cada vez mais, fazer esse tipo de comunicação. O fato... Já vou começar de trás para frente, né? Todo empreendedor que eu converso, que ele começa a falar para mim, Léo, eu preciso vender mais, eu falo para ele, quanto você está investindo em comunicação? Léo, não sei, eu preciso ver. Eu falei, enquanto você não tiver isso na ponta da língua, não tem como a gente conversar. Porque você não entendeu o jogo. Já é uma pancada, é óbvio que tem para conversar, dá para conversar um monte de coisa, mas eu gosto de dar essa pancada reta pro cara entender o seguinte, se ele não investir em comunicação, ele não vai para lugar nenhum. Quem tá falando isso para você? O cara que durante 10 anos da vida, se alguém falasse para mim, Léo, vamos investir em comunicação, eu ia achar que você tava me zoando, eu ia ficar procurando a câmera assim, você tá filmando, né? É pegadinha, né? Se eu botar dinheiro em comunicação. Então, olhava isso como custo. Eu não consigo. Você podia trazer o papa da comunicação para conversar comigo, que eu ia falar assim, cara, vamos falar, muda de assunto aí. Então, Por quê? Porque eu não conseguia perceber valor pela minha ignorância. Era uma questão de ignorância. E eu percebi que essa ignorância ela é comum a muitos empreendedores, que comunicação é custo. Não é. Não é. Então, esse já é o primeiro ponto. Só que isso não é fácil de perceber. E a gente acabou percebendo isso de uma outra maneira que tem a ver com o que o Samir falou sobre a performance. Como o nosso objetivo é desenvolver pessoas, qual que foi a maneira que a gente achou de compartilhar conhecimento? É falar sobre isso. Mas mais do que isso, olha que legal. O tempo que eu estou passando com você, Ju, eu estou também absorvendo um monte de coisa. Eu também melhoro como pessoa. Nossa, eu acho que até é injusto. Acho que a gente aprendeu mais coisas no podcast. No final das contas, a minha percepção é exatamente essa. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? A gente está tendo acesso a um bate-papo tão sem barreira, com tanta gente boa, que isso está jogando o nosso nível lá em cima. E vai aumentando o meu repertório, e vai aumentando. E um empreendedor que precisa faturar, que precisa gerar negócio, que precisa resolver problema, que precisa estar inserido nesse contexto de competição que é o Brasil, que é uma loucura. O que vai ajudar mais esse cara do que repertório? Não tem nada que vai te ajudar mais do que repertório. Léo, mas você pode contratar boas empresas. Claro que pode, mas contratar boas empresas exige você ter o repertório para selecioná-las. Então não tem jeito, o repertório é algo... ele acaba entrando na linha do conhecimento, Ju. Conhecimento é seu, ninguém tira. Né? Então o podcast nasceu com o propósito de compartilhar conhecimento. Puta, a gente consegue muito com isso. Depois a gente começou a perceber o seguinte, cara, é muito mais fácil eu trazer o diretor de TI do Banco do Brasil para dar uma entrevista do que eu ir até o Banco do Brasil para ele me receber por um bate-papo comercial de meia hora. Eu fico com esse cara 1h30, 1h40, eu falo de coisas que ele me ensina um monte de coisa, eu ensino um monte de coisa para ele, e no final a gente fala assim, cara, a gente precisa conversar. Porque eu tô com um desafio assim, e eu preciso trocar uma ideia contigo. Do mesmo jeito já aconteceu o contrário, da gente entrevistar algumas pessoas, terminar e falar, cara, eu preciso conversar com você. Porque eu acho que eu posso te ajudar nisso, e fazer todo sentido.
Uma palestra, eu dou aula também, né? Sou professor. Cara, dou aula porque eu adoro, né? Assim, desde os Ele dá aula o dia inteiro na empresa. Toda hora é uma palestra. Senhor palestrinha, né? Que ele enche meu saco. Mas eu adoro, né? Lecionar efetivamente. Já comecei dando aula de inglês, pra você ter ideia. Né? Foi tipo o meu primeiro emprego. Era monitor de uma escola de inglês. Na verdade, eu era web designer da escola. Fazia o site Virou ali professor. com 16 anos. E comecei a dar monitoria, porque eu já estudava inglês desde criança, falava inglês bem. Pô, fica aí, ajuda a gente a corrigir prova. Aí eu ajudava a gente. Depois participa das aulas, participava, falava super bem. Pô, quer começar a dar aula? Eu comecei a dar aula. Então foi muito legal. E isso me tornou assim, a educação como uma paixão. Realmente eu entendi o meu propósito também, né, de vida. E já dei aula de tudo coisa. Já dei aula em graduação, hoje dou aula na pós-graduação, mas enfim, esse é um tipo de comunicação também. Você ir lá se comunicar, se colocar à frente do seu negócio, ser o porta-voz de fato da sua empresa, né, ou do seu negócio. E compartilhar conhecimento, seja num podcast, seja numa aula, seja numa palestra, seja num evento, seja num bate-papo, seja vamos organizar um evento de clientes. A gente já fez isso. Cara, vamos chamar os clientes aqui para um happy hour. É um investimento também em comunicação, porque aí você gera mídia através daquilo também, você posta, compartilha, outras pessoas se interessam. Mas o tempo todo você está melhorando como repertório, mas também compartilhando e dando visibilidade Pro que você faz. Pro que você faz. Então, assim, um outro fator é justamente essa autoridade de marca, né? Você realmente tem muito conteúdo. E o legal que a gente não tinha planejado é o seguinte: hoje o nosso podcast deve estar chegando em acho que uns 150 episódios. Cara, a gente treinou uma IA com os episódios. Olha o conteúdo que essa IA nossa tem. E a gente usa essa IA dentro de casa. Não é mais o meu conteúdo. Sim. Ó, o seu cérebro tá lá. Tá lá dentro. Total. Entendeu? Então, assim, toda essa IA foi treinada com todas essas centenas de horas e horas e horas de gravação de conteúdo extremamente relevante, extremamente curado por nós, extremamente dentro do nosso contexto, perguntas e respostas. E hoje essa IA a gente faz perguntas e respostas para ela estar disponível para toda a nossa equipe. Olha que legal. Muito bom. E tudo nasceu de uma estratégia de comunicação. E é muito... o que você falou, especialmente assim, muito interessante, que é entender que a comunicação é uma conexão. Eu falo muito isso, porque normalmente... eu até fiz mentoria com uma pessoa que tinha uma empresa super específica de manutenção predial. Então, ele atendia banco, ele atendia farmácia. Para manter o negócio funcionando, precisa estar sempre em manutenção, né? E ele falava, eu não consigo prospectar cliente no digital, não sei o quê, minhas redes, porque os outros concorrentes, isso e aquilo. Eu fui ver o concorrente também não postava na rede social. Então, qual que é a dificuldade dele? Não é postar no Instagram, sabe? Aí você, vou contratar a agência aqui para postar. Aí a agência vai lá e faz um monte de post. Não é essa a questão. É como que você prospecta? Você está mantendo o relacionamento com o cliente? Aquele cara que foi seu cliente 5 anos atrás, você falou com ele? Volta a falar com ele. A estratégia de comunicação, ela precisa englobar tudo isso, né? E normalmente a gente vai pensando muito em comunicação nos penduricalhos, né? Eu preciso da social media e da agência de marketing aqui. Não, mas aí precisa do cara do comercial aqui. Aí precisa do cara aqui. Tudo isso tem que estar integrado. Não dá para ser uma coisa só, né? E eu acho que esse é o grande desafio, porque daí também você precisa de alguém de comunicação que entenda do negócio. E outra coisa, nessa linha que você falou, Ju, que a gente percebeu isso, quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, que a gente falou, vamos adiante, vamos, qual foi a coisa que a gente colocou de meta pra gente? A gente vai gravar 100 episódios, tendo visualização ou não. Não é porque a gente é burro, a gente gosta de gastar dinheiro, não é isso. Vamos rasgar dinheiro. Não é isso. É porque a gente sabe que em comunicação não tem resultado imediato. É uma construção. Não adianta eu gravar um podcast, eu chamei a Juliana, conversei com ela 1 hora, agora vão vir 12 clientes. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Mas passa por aí a dificuldade do empreendedor entender o valor da comunicação, né? Por isso a sua dificuldade lá atrás. Entendeu? A história de querer resultado imediato. Mas por que eu não culpo o cara? De novo, eu já tive lá. Eu sei o que é você ver o final do mês chegando, você tem salário para pagar, e você fala, caraca, mano, cadê? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter que pegar capital de giro. Eu sei como é que é isso. E às vezes você fala, cara, não, eu quero alguma coisa que me dê resultado imediato.
Não tem. Sabe o que eu gosto que é um resultado que ninguém olha da comunicação? A gente tateou isso, mas para mim serve em tudo, se você estiver usando da forma certa. Se você aprendeu alguma coisa. Mesmo com um post, quando você faz um post nas redes sociais, se você não retroalimentar a sua estatística, a sua análise, o seu analytics sobre qual foi o engajamento, quanto isso comunicou, o que isso representou para o meu cliente, ela não serviu de nada. Ou seja, até esse tipo de comunicação que a princípio a gente acha que é de uma via, ela é de duas vias. Então toda comunicação é de duas vias. E as pessoas não têm essa visão da segunda via da comunicação, que é o retorno. Esse podcast, gravamos aqui, etc. Quanto você vai... É uma via. Agora, quanto ele retornou? E como que vocês medem E esse essa retorno é o que vai te comunicação dizer se você está acertando ou não. É o que você vai aprender se você está no caminho certo. De todas as formas. Você Exatamente, tem que ter coletando um as NPS, informações. coletando um engajamento, fazendo teste AB. Então, vou de uma palestra. Pô, dei uma palestra, eu espero fechar 2 projetos no final da palestra. Não. Eu espero sair de lá e faço essa pergunta. O que eu aprendi com esse investimento? Eu posso aprender um monte de coisa. Eu posso aprender que aquele meu discurso precisa melhorar porque não engajou. Posso aprender que vi outras pessoas no evento fazendo... Pô, aquele cara usou um insight legal, botou um QR Code na tela. Então, sempre tem um aprendizado. Se colocar à disposição do mundo, é isso. É você aprender com o feedback sobre aquela comunicação. Então, eu acho que nunca tem lado negativo. Mesmo que ela não te gere nada, ela te tornou uma empresa melhor. Ela te tornou uma marca melhor. Ela reforçou o seu conhecimento e isso com certeza vai trazer um efeito que é muito difícil talvez de medir diretamente. É um aprendizado que vai te tornar um empreendedor melhor e indiretamente você vai prestar um melhor serviço para o seu cliente. Você vai aprender melhor quem é seu cliente. Aprender quem é o cliente é tudo. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com isso e olhar sempre esse outro lado. Não é só comunicar e inundar a internet de podcast. É você aprender tanto com o processo quanto com o resultado daquela comunicação. E vocês, como profissionais de tecnologia, vocês medem de fato o resultado dessas estratégias que vocês estão investindo? Tem resultado que é menos palpável, né? É que hoje, Ju, a gente acaba estando numa posição um pouco mais privilegiada em relação a isso, porque a gente tem uma área de marketing, a gente tem uma diretora de marketing, que tem uma estrutura de marketing. Então, há um cuidado com dados, porque no final do dia é mensuração de dados, não tem outro. Então, como que a gente mede? Tudo que você imaginar que dê para coletar de dados, a gente coleta e analisa. Visualização, alcance, ou veio o cliente, não veio o cliente, a gente coleta e analisa. De fato, analisam tudo. Eu, obviamente, até pelo meu papel na empresa, eu sou um cara um pouco mais crítico no sentido de, cara, show me the money, né? Do tipo, beleza, fizemos essa ação, o que isso trouxe de dinheiro para o caixa. Mas, obviamente, eu entendo que, como o Samir falou, existem outras métricas que são extremamente interessantes. Então, se a gente mantém o nosso funil sempre ativo, eu entendo que alguma coisa está funcionando. Então, está entrando coisa nova para a gente seguir o nosso processo de venda. Como a nossa venda é B2B, ele é um processo naturalmente mais longo e a gente entende isso. Mas a gente não se, por exemplo, não se conforma com isso. Do tipo assim, cara, eu tenho que vender todo mês. Se eu não vender todo mês, eu não pago salário todo mês. Então, simples assim, né? Independente do tamanho da empresa, isso aí continua sendo igual. Então, o que a gente faz é controle de dados, né? E cada vez mais. E toda hora que a gente olha, chegou uma pessoa recentemente no time que colocou uma lupa no mesmo conjunto de informações e trouxe outros insights pra gente. Que legal. Né? Normal, isso faz parte do jogo, né? Da gente... Ela tem outro histórico para fazer aquela leitura. É uma Exatamente. Exatamente. Não foi uma IA. Foi um ser humano com uma baita visão que pegou o mesmo conjunto de dados e trouxe outras análises que fez todo sentido. Significam que as anteriores estavam erradas? Não. Alguém só mostrou o mesmo dado pra gente, agora pelo outro lado. Falei, interessante isso aqui, hein? E a gente vai tirando um monte de coisa boa de todo lado, né? Mas por que isso foi possível? Porque a gente deu um primeiro passo. A gente deu um primeiro passo de começar gravando um podcast e quando apareceu a oportunidade na CBN, a gente estava pronto. Não foi do tipo assim, porque aí é fácil falar, mas também agora eles têm um programa na CBN, é fácil. Quando a gente chegou na CBN, a gente já estava perto do 100º episódio. Já estava construído, né? Agora, não investir em comunicação, com certeza, eu acho que é o pior cenário. Né? Não tem como.
Porque como é que você vai ser conhecido? Especialmente hoje, né? Que é o que eu falo, você pode até trabalhar, ter indicação. Seu cliente pode até estar vindo por indicação. Isso. Mas ele vai olhar quem é você. Sim. Ele vai lá Sim. na rede social para saber o que você Foi está falando. exatamente saber como a Performa cresceu durante 10 anos. 100% por indicação. A gente investia zero em comunicação, zero em marketing. Não tinha nem área de marketing. Sim. E a gente cresceu por boca a boca. Indicação. Agora, foi uma virada, né? Quando a gente começou a entender esse jogo, que não basta ser bom. Você tem que parecer bom. E precisa Tem ter que força mostrar de pro marca, mercado né? O a posicionamento sua de fortaleza. marca, né? Então, cara, era exatamente isso que você falou, cara. Alguém indicava, um cliente super bom indicava a gente para outro cliente. O cliente entrava no nosso site e falava assim, não é essa empresa que você está me indicando. É essa empresa mesmo? Nosso site parecia que a gente era muito menor do que a gente era. A gente Olha que fazia um monte de loucura, coisa legal e não comunicava. E Eu normalmente brinco que a gente era startup ao contrário, né? Quando você fala, a startup não tem nada e você entra no site. É maravilhoso! nossa, o site, o cara, nossa, deve ser uma multinacional, você vê a startup de um founder. A gente era startup, eu conheço essa história, é maravilhosa. Desde que o Samir falou isso a primeira vez, eu tive uma síncope A de gente rir. já tinha Que é quase verdade, 100 é triste, funcionários mas e não comunicava nada, nem quem era nosso time e o tamanho, não sei o quê. Eu falei assim, pô, a gente é o contrário, né? A gente tem um monte de cliente grande, projeto grande, relevante, equipe grande e não parecia que tinha nada, né? Não comunicava. Realmente foi uma virada de jogo, quando a gente realmente conseguiu entender esse jogo que você precisa dar a cara a tapa de várias formas diferentes, estando em evento, participando da comunidade, dando palestra, gravando podcast, e isso realmente virou o jogo. Maravilhoso. E, gente, antes da gente fechar, eu quero saber da cerveja. Não, mas a história da cerveja, ela é curiosa. Depois, até pra gente não se estender muito, a galera procura. A gente te manda o link, tem a historinha e você coloca aí. A gente foi gravando um podcast, né? Mas isso bem no início, 2023, se eu não me engano, né? Tava todo mundo começando a falar de inteligência artificial. Só falou assim, pois se a gente fizesse uma cerveja com inteligência artificial? Cara, cerveja eu entendo de beber. Eu nunca produzi, eu não sou... Tem gente que tem até a habilidade, né, de ter as panelas em casa para preparar e etc. Eu nunca tinha tido essa curiosidade, nem vontade. Consumir, pegar pronto e consumir. Tornando curto uma longa história. Um processo que normalmente demora 3 meses. Olha como tange bem com o que a gente falou de hipercriatividade e hiperprodutividade. Então a gente pegou um grupo de pessoas que nunca tinham feito cerveja. Nunca tinham feito cerveja. E 30 dias depois, exatamente 30 dias depois, a gente abriu a primeira lata. Processo completo. Definição da receita, proporções, dar os sabores e saber o que ia ter que misturar, levar para um mestre cervejeiro para ele olhar e falar, nossa, mas isso aqui tá ótimo, vamos mexer, só que óbvio, um humano no loop. Então o humano fez a supervisão final. Não foi que a gente pegou o que veio da IA e, produz isso aqui. Produzimos, aí preparamos. O rótulo. Tudo isso sem saber nada. Nada. Zero conhecimento tudo de bem, como... quando entrou na questão de produzir o rótulo, aí tudo bem, produzir uma imagem, fica mais... Mas mesmo assim, eu não sabia o que tinha que ter no rótulo de uma cerveja. Aí gerou um rótulo. Aonde tem que estar o símbolo de quem produziu, as informações que são obrigatórias constarem, porque senão você não consegue Tem tudo isso na internet. Então ela ajudou a gente a construir. Então, rótulo, nome, logo, campanha de marketing para lançamento, como eu falei, as proporções, etc. Tudo gerado com inteligência artificial. Produzimos, obviamente, numa fábrica, né? E hoje, até hoje, a gente produz de tempos em tempos, inclusive estamos para produzir agora um volume bem considerável. Tipo assim, os clientes ficam impressionados porque falam assim, cara, você está tangibilizando a hipercriatividade e a hiperprodutividade. E o nome você não falou, né? Que é o nome é AIPA, né? Que é Artificial Intelligence Pale Ale, porque ela é uma Pale Ale. O nome foi sugerido por uma IA. Ela que sugeriu o nome. Eu falei, pô, legal essa receita, agora sugere um nome para ela. Ela falou, bom, eu que fiz, AI Pale Ale, AIPA. Sabe, é incrível, Ju. A gente não ia fazer. Quer dizer, minto. Vamos lá. A gente ia demorar bem mais, ia errar bastante. A gente conversou com o mestre cervejeiro. Ele falou pra mim, Léo, normalmente um grupo de amigos quer produzir uma cerveja, 3, 4 meses eles produzem. Porque o que vai acontecer é isso, a gente vai produzir aqui. Aí você lembra que seu marido em Ribeirão tem um amigo que já fez. Aí troca contato. Eu mando uma mensagem pra esse cara. Ele vai me responder daqui a amanhã.
Ô, fulano, tudo bem? Peguei seu telefone com a fulana, pô, a gente tá pensando em... Enfim. Aí vai fazer o rótulo, vai contratar uma empresa de design de rótulos que vai te levar 2, 3 semanas para responder, você vai olhar, não gostei, faz de novo. A gente fez o rótulo em uma tarde. Pronto, em uma tarde. Tanto que quando a gente levou a história pro cara da cervejaria, ele falou, não é possível, não acredito, porque só o rótulo demora uma semana quando a empresa é boa. Quando é boa. Quando a empresa é boa, demora uma semana pro rótulo ficar pronto. A gente levou uma tarde em 2023. Isso. Se a gente for fazer hoje... muito mais em horas, sei lá. Vai sair em horas na fila de alguém do marketing que vai... Ó, tá aqui. 3 opções qual você quer. Mas em horas. As coisas mudaram. É isso que eu falo. Hipercriatividade e hiperprodutividade. A área de marketing foi hiperprodutiva. A equipe do projeto foi hipercriativa. E criativa porque é uma receita única. Única. A gente pediu, quero uma receita única, nova de cerveja para profissionais de tecnologia. Porque era essa mística ainda lá atrás que, acabou de sair, isso aí é um Google avançado. Ela só busca as informações no Google e traz, ela copia tudo. E até hoje, já faz 3 anos. 2022, né? Novembro de 22. Sim. Isso, e aí foi no início de 23. Até hoje, eu não achei uma cerveja que tem essa composição. Vai café e casca de laranja na mesma cerveja. Café normal, café verde, casca de laranja. Não tem uma cerveja que tem essa composição. Ou seja, e é a IA que sugeriu. Olha pra gente, E ficou boa? Maravilhosa. Você não tomou? A gente vai produzir, eu vou descolar a lata pra você. Me manda, eu quero ver. Mandar um brinde pra você. Maravilhoso. E aí fica essa dica, né? Olhar pra tecnologia com essa visão, né? De que a inteligência artificial possibilita que a gente seja hiperprodutivo e hipercriativo. A inteligência artificial, Ju, ela é uma ferramenta. Então, agora, é uma ferramenta muito disruptiva, né? É uma ferramenta que realmente está mudando a forma como a gente trabalha, como a gente interage, né? Como a gente se comporta. Eu tenho defendido uma tese que a inteligência artificial não é uma revolução tecnológica. Ela é uma revolução cognitiva. A gente vai precisar mudar a forma como a gente aprende. Porque você não precisa aprender a usar tecnologia nenhuma para usar a inteligência artificial. A inteligência artificial vai continuar sendo usada nos mecanismos que você tem. Você vai usar seu tablet, seu relógio, seu WhatsApp. Você não precisa aprender nada novo. Você não precisa ter nenhuma tecnologia nova. Você vai precisar aprender e reaprender algumas coisas. A pensar. E reaprender é muito difícil. Você aprender algo novo é até mais fácil, porque você está partindo do zero. Quando você fala de reaprender, você precisa fazer uma desconstrução do que você conhece para você aprender de novo. Isso é muito difícil, mas foi o que destravou a minha mente no uso de inteligência artificial. Eu falo para todo mundo, eu não sei o que você fazia. Eu só sei que não é mais assim. E vale para absolutamente tudo. E agora vamos descobrir como é que é. E se você olhar para trás, a internet ela trouxe um pouquinho disso pra gente, mas a internet precisou também de uma evolução tecnológica. Por quê? Porque a gente dependia de conectividade. Eu não tinha conectividade na época. Então a gente tinha um monte de barreira, né? Nem toda casa tinha computador. Tinha gente que tinha computador e não tinha modem. O cara tinha modem e não tinha linha telefônica. Fez com que o processo se você tinha que perdurasse assinar muito provedor, mais, né? lembra disso? Levou muito mais tempo. Alongou o processo. Alongou o processo. Isso. Hoje o que você precisa para usar a inteligência artificial está no seu bolso. Nada. Tá no seu bolso. E você não sai de casa sem ele. Você sai de casa sem sua bolsa e não sai sem seu celular. Completamente. Então, o dispositivo que você precisa para usar a inteligência artificial, você já usa. E até os aplicativos que você já tem, porque a IA hoje está no... Talvez dentro, até né? nos mesmos aplicativos. Dentro do WhatsApp, dentro da rede social, o né? Google já tem ela dentro. Sabe, quando as pessoas falam pra mim assim, Léo, eu vou ter dificuldade porque eu sou analógico. Eu falo, pô, sério, você é analógico? Então faz o seguinte, deixa seu celular 3 dias comigo. Não, mas como assim? Eu falei, você é analógico, você não precisa de celular. Ninguém é analógico. Ninguém mais é analógico. Você não consegue ser. É impossível. Manda uma carta aí quando você precisar. Vocês diriam, então, assim, pra gente fechar, vocês diriam que o grande desafio da gente usar a inteligência artificial não é sou de tecnologia ou não sou de tecnologia, é mudar a nossa mentalidade. Eu tô aberto para o novo. Para como a gente Eu encara tô aberto para tudo. o novo. É isso. É a forma de pensar. O AI first é isso. É você pensar primeiro que existe uma realidade nova e não você olhar para o seu processo e simplesmente tentar automatizar uma etapa. Talvez o seu processo nem precise mais existir. Tem muita gente que olha, não, eu pego
uma informação da internet, aí eu baixo essa informação, aí eu digito numa planilha. E aí você aí fica eu pego tentando essa automatizar, planilha. eu tô pensando nas coisas Aí, que eu tô tentando isso é o caso fazer real, tá? com Aí eu isso, pego a assim, minha planilha e aí eu tenho que subir essa planilha num sistema e fazer um post para cada linha. Ah, legal. Aí o pessoal me procura, pô, Samir, sabe o que eu queria? Uma IA que me ajudasse aqui a automatizar essa planilha. Pegar essa planilha e imputar ela no sistema, um agente que copia e cola. Tem como a IA fazer isso? Eu falo assim, tem, mas com certeza não é a melhor forma. Porque com a IA, todo esse seu processo não faz mais sentido. Porque você pode, por exemplo, ter um agente que vai direto na sua fonte de dados e já te gera o resultado final. Você não precisa da planilha. Elimina todos os passos do processo com 1 ou 2 passos. Então, não é pegar o processo e colocar a IA. É reaprender como seria e como pode ser a minha empresa agora que existe esse novo elemento no jogo. E você pode perguntar pra ela, né? Exato. Como você vai fazer. Exato. Isso que é brilhante. Porque assim, como é que eu faço? Ela mesma vai te Pergunta dizer pra o que ela, eu qual é a tenho forma que mais fazer. eficiente de eu fazer esse serviço, de eu prestar esse serviço hoje para o meu cliente. Então, eu não posso me ater àquela realidade. E esse é o pensamento, né? E isso que é essa questão de eu aprender de novo. É o outro olhar, é colocar um olhar como se não existisse nada, coloca a IA primeiro. E aí sim, o que ela não puder fazer, ou não deve fazer, ou não se recomenda, o humano tem que estar no loop. Para complementar a IA onde precisa. Validar. Na compaixão, na empatia, na validação, na tomada de decisão estratégica. O resto, não olhe para o seu processo como ele é hoje. Ele com certeza vai ser diferente. Muito bom. Gente, muito obrigada. Agradeço muito vocês. Obrigado por você, toparem Ju, vir pelo aqui para espaço. esse papo. Sempre que precisar, a gente está pronto para estar aqui com Maravilhoso. você. Vamos fazer mais, porque eu ficava aqui a tarde inteira Então, né? conversando. Nunca Conta cabe. com a gente, E a de gente verdade. já passou até do tempo. Nunca cabe no tempo, né? Obrigada, de verdade. Obrigado, Ju. Até Imagina, a próxima. a gente agradece, Até. Ju. Valeu. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, ó, vai estudar inteligência artificial. Aqui tem um monte de dica para você. Se você ainda não começar, se você já mexe, aprimorar e entender melhor como fazer, até o próximo episódio.